Você já parou para pensar que a humanidade não conhece toda a sua própria história? Que existem lacunas tão grandes que até hoje arqueólogos, historiadores e cientistas tentam explicar sem chegar a uma resposta definitiva. Povos inteiros, que viveram durante séculos, ergueram templos, criaram cidades complexas e culturas fascinantes, simplesmente sumiram da face da Terra. Nenhum rastro claro, nenhuma explicação definitiva. Apenas ruínas silenciosas e teorias que tentam costurar o vazio. Hoje nós vamos explorar 10 desses povos antigos que desapareceram misteriosamente, e eu tenho certeza que alguns deles você nunca ouviu falar. Prepare-se, porque cada história é mais intrigante que a anterior, e no final, eu quero que você me diga nos comentários qual desses desaparecimentos você acha o mais enigmático. Ah, e claro, não esquece de se inscrever no canal, porque aqui nós desenterramos os segredos que a história tenta esconder, e sempre trazemos novas descobertas e teorias que podem mudar completamente a forma como você enxerga o passado. Agora vamos mergulhar juntos nesse mistério. Vamos começar com os Maias, provavelmente uma das civilizações antigas mais conhecidas do mundo. Eles dominavam boa parte da Mesoamérica, tinham cidades gigantescas como Tikal e Chichén Itzá, desenvolveram astronomia, matemática, escrita e uma arquitetura monumental. Mas por volta do século IX, muitas das suas grandes cidades foram abandonadas de repente. Os templos ficaram vazios, as praças silenciosas, como se a população tivesse desaparecido da noite para o dia. Existem teorias sobre guerras internas, mudanças climáticas e até colapso ambiental causado pelo próprio excesso de crescimento, mas nenhuma resposta é definitiva. Como um povo tão avançado simplesmente deixou suas cidades para serem engolidas pela selva? Até hoje, esse mistério intriga arqueólogos e alimenta teorias conspiratórias sobre contato com seres de outro mundo. Outro desaparecimento intrigante é o dos Anasazi, também conhecidos como os povos ancestrais Pueblo, que habitaram a região dos atuais Estados Unidos, especialmente o Novo México, Utah e Colorado. Eles construíram casas em penhascos, vilas inteiras incrustadas em montanhas, com uma arquitetura tão engenhosa que ainda hoje impressiona. Mas, por volta do século XIII, essas estruturas foram deixadas para trás. Os arqueólogos encontraram sinais de conflitos, indícios de seca e até de canibalismo em alguns sítios, mas não existe consenso sobre por que os Anasazi abandonaram repentinamente as suas cidades. A sensação ao visitar esses locais hoje é quase sobrenatural, vilas inteiras construídas em rochedos, mas completamente desertas. Para onde foram todos eles? E que tal os hititas, um dos impérios mais poderosos da Idade do Bronze? Esse povo dominava uma vasta região que incluía a atual Turquia e partes do Oriente Médio. Eles eram rivais diretos do Egito, chegaram a assinar tratados de paz que hoje são considerados os mais antigos da história e tinham uma estrutura militar impressionante. Mas, de repente, esse império colossal entrou em colapso, desaparecendo do mapa. Alguns acreditam que eles foram vítimas das invasões dos chamados povos do mar, outros dizem que o império entrou em declínio por instabilidade interna e desastres naturais. Mas o curioso é que por séculos sequer se sabia da existência deles, até que inscrições e ruínas começaram a ser descobertas no século XIX. Como um império tão relevante pode desaparecer a ponto de ser quase esquecido pela própria história? Agora, pense nos Olmecas, muitas vezes considerados a civilização mãe da Mesoamérica. Foram eles que ergueram aquelas cabeças colossais de pedra, com traços enigmáticos que até hoje despertam teorias sobre contatos extraterrestres. Os Olmecas floresceram por volta de 1200 a.C., mas misteriosamente, sua cultura entrou em declínio e desapareceu. Ninguém sabe exatamente o motivo. Guerras, mudanças ambientais, catástrofes. O fato é que o legado Olmeca ainda ecoa em civilizações posteriores, como os Maias e os Aztecas, mas a identidade desse povo e o motivo de seu desaparecimento continuam sendo um dos grandes enigmas da arqueologia. Outro povo que deixou um vazio intrigante na história são os nabateus, conhecidos por terem construído Petra, a cidade rosa talhada em pedra, na atual Jordânia. Eles eram comerciantes habilidosos, controlavam rotas comerciais importantíssimas no deserto, enriquecendo com o comércio de especiarias e incenso. Mas, em determinado momento, esse povo próspero começou a desaparecer.
A cidade de Petra foi sendo gradualmente abandonada e acabou esquecida pelo mundo, sendo redescoberta apenas no século XIX. O que aconteceu com os nabateus? Foram absorvidos por outros povos? Foram vítimas de invasões? Ou simplesmente mudaram sua forma de viver, deixando para trás aquela obra monumental? O silêncio das ruínas de Petra ainda ecoa essa pergunta. E não podemos esquecer dos minoicos, um dos povos mais misteriosos da Grécia Antiga. Eles habitavam a ilha de Creta e desenvolveram uma cultura avançadíssima, com palácios monumentais como o de Knossos. Alguns historiadores acreditam que foram eles os inspiradores do mito do Minotauro e do labirinto. Mas, em determinado momento, os minoicos desapareceram quase por completo. Uma das teorias mais aceitas é que uma erupção vulcânica catastrófica na ilha de Santorini devastou boa parte do seu território, seguida de tsunamis e crises sociais. Mas ainda existem debates sobre se apenas esse desastre natural seria suficiente para extinguir uma civilização tão poderosa. Teria sido a erupção apenas o início de uma série de eventos que acabaram apagando os minoicos da história? Seguindo nessa linha, outro povo que simplesmente sumiu foram os celtas da Península Ibérica. Embora os celtas como um todo sejam conhecidos em várias partes da Europa, grupos específicos que viviam na região da atual Espanha e Portugal desapareceram misteriosamente. Seus assentamentos foram abandonados, sua cultura foi sendo engolida por outros povos, como os romanos, mas a forma como se deu esse desaparecimento ainda gera debates. Teria sido apenas uma assimilação cultural lenta, ou existiu um evento drástico que acelerou o processo? Muitos vestígios arqueológicos sugerem rituais e práticas que ainda hoje intrigam pesquisadores, reforçando a aura de mistério ao redor deles. Agora, pense nos hindus, que habitaram o Vale do Indo, na região que hoje compreende o Paquistão e o noroeste da Índia. Essa civilização construiu cidades impressionantes como Mohenjo-Daro e Harappa, com sistemas de esgoto, planejamento urbano e tecnologias avançadas para a época, cerca de 2500 a.C. Mas, por volta de 1900 a.C., essa civilização entrou em colapso e suas cidades foram abandonadas. Mudanças climáticas, invasões e até epidemias estão entre as hipóteses, mas nenhuma explica completamente a queda de uma sociedade tão sofisticada. O mais curioso é que a sua escrita ainda não foi totalmente decifrada, o que torna o enigma ainda maior. Uma civilização inteira que parece ter ficado à margem da história escrita da humanidade. Outro desaparecimento que chama atenção é o dos Khmers, responsáveis pelo império que construiu Angkor, no Camboja, incluindo o famoso templo de Angkor Wat. Essa foi uma das maiores cidades do mundo medieval, com sistemas hidráulicos e obras arquitetônicas grandiosas. Mas, no século XV, o império começou a declinar e a cidade foi abandonada. Muitos acreditam que mudanças ambientais e o desgaste dos sistemas de irrigação tenham levado ao colapso, mas a dimensão do desaparecimento ainda é surpreendente. Como um império tão vasto e poderoso simplesmente some, deixando apenas templos em ruínas no meio da selva? E, por fim, não podemos deixar de falar dos povos da Ilha de Páscoa, também conhecidos como Rapa Nui. Eles ergueram os famosos moais, aquelas estátuas gigantes de pedra que ainda hoje intrigam o mundo. Mas, em determinado momento, sua sociedade entrou em colapso. Uma das teorias é que eles devastaram os próprios recursos naturais da ilha, derrubando árvores e causando um colapso ecológico. Outros sugerem que guerras internas e até contato com europeus trouxeram doenças que dizimaram a população. A verdade é que o mistério sobre como e por que essa sociedade entrou em decadência ainda gera debates acalorados. E aí, depois de conhecer essas histórias, qual desses desaparecimentos você achou mais enigmático? Será que esses povos foram apenas vítimas de mudanças ambientais e sociais, ou existe algo maior e mais sombrio que a história oficial não conta? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é fascinante. E claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque temos muitos outros mistérios da história e do mundo para explorar juntos. Afinal, se tantos povos já sumiram sem deixar explicações claras, quem garante que o mesmo não pode acontecer conosco em algum momento?